Tarde, gravação iniciada. Vamos fazer hoje a nossa aula de número 10 do nosso curso de Matemática 1. Sejam todos e todas presentes, bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula síncrona número 10. O tema da aula de hoje vai ser classificação de função. Das 5 pessoas aqui presentes, quem conseguiu assistir aos vídeos 13 e 14, que é o tema da aula de hoje? Professor, eu não consegui porque eu estava apresentando um trabalho de biologia hoje à tarde. Até 4h30 a gente teve que ficar na aula. Tá, Vanessa, mas você sabe que no meu planejamento eu tô lá com a relação de vídeos para assistir para cada aula. Você sabe disso ou não? Eu vi que o senhor botou hoje no grupo. Então, aquele planejamento, não foi só hoje não, hoje eu costumo botar diariamente no Zap, mas além disso, no Teams tem um arquivo chamado planejamento, e nele tem a relação de todos os vídeos que eu peço. Toda aula tem vídeo para assistir, Vanessa. Toda aula. Então, tá lá a relação do que eu peço que você assista, entendeu? Combinado? Certo. E os demais? Ninguém assistiu aos vídeos 13 e 14? Roberto, Beatriz, Thaís e Williane? Vou interpretar o silêncio como sendo que ninguém assistiu. É aquela velha história, né? Se assistir aos vídeos previamente, a compreensão da aula fica tudo muito mais fácil, o aluno pode, certamente, ter muito mais chance de gerar dúvidas, de fazer perguntas e de já se aprofundar no assunto durante a aula síncrona, né? O esquema vencedor é esse. Você quer ser aprovado sem dificuldades, sem problemas? Sempre assista os vídeos previamente liberados e pedidos para aquela respectiva aula síncrona, né? Então, no planejamento tem essa relação. Tá, então, vamos começar a nossa aula falando de classificação de função, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta antes? Tem algum questionamento, alguma dúvida? Algum anseio, alguma sugestão? Novamente, diante do silêncio, eu imagino que a resposta seja não. Então, vou começar o compartilhamento da minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim? Eu preciso que alguém responda. Sim, professor. Obrigado, valeu pelo retorno. E a minha mesa digitalizadora ficou com raiva de mim e acabou de fechar por conta própria. É uma mesa muito mal comportada. Ela abre, ela fecha quando ela quer. De vez em quando acontece isso. Pronto, voltei aqui. Eu posso fazer classificação em relação a 4 critérios diferentes. Quais são eles? Eu posso classificar a função em relação ao sinal. Eu posso classificar a função quanto ao crescimento. Eu posso classificar a função quanto à paridade. E posso classificar a função quanto ao contradomínio. Eu tenho uma aula, um vídeo para cada critério desse aqui. O vídeo 13 que eu pedi para vocês assistirem hoje fala da classificação em relação ao sinal. O vídeo 14 fala em relação ao crescimento. O vídeo 15 fala em relação à paridade. E o vídeo 16 fala em relação ao contradomínio. Esses 4 critérios cairão na prova. A prova que eu vou divulgar, a P3 que eu vou divulgar quinta-feira,
vai cair esses 4 critérios e vai cair ainda duas operações que você faz com funções. Que operações são essas? A operação de inversão, que ficou horrível, deixa eu melhorar. A operação de inversão e a operação de composição, ou seja, função inversa e função composta. Essa é a matéria da P3, hein, pessoal? Tá? Quando eu liberar a prova na quinta-feira, eu vou ter, imagino, completado esses 4 critérios. Eu vou tentar falar desses 2 critérios na aula de hoje e esses 2 na aula de quinta-feira. Agora, só na aula da terça seguinte é que eu vou falar de inversão e só na quinta seguinte é que eu vou falar de composição. Então, peço a vocês que já comecem a ver os vídeos também nessa parte aqui. E na sequência deve ser o vídeo 17, deve ser o vídeo 18, tá bom? Na sequência aqui da ementa dessa P3. Então, para a P3, vocês têm que assistir o vídeo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São esses os vídeos para a P3. Eu fui claro, pessoal, em relação à questão dos vídeos? Ou alguém tem alguma pergunta a fazer? Nenhuma pergunta? Então, vamos começar a falar da classificação em relação ao sinal. Então, o primeiro critério, né? O critério número 1, vamos classificar a função, né, em relação ao sinal. Então, o critério que eu vou usar aqui para classificar a função vai ser sinal, né? O nosso tema aqui da aula continua a ser classificação de função. Alguém sabe como é que se classificam as funções em relação ao sinal? Uma função pode ser o quê? Uma função pode ser o quê? Me ajudem. Uma função pode ser positiva. Uma função pode ser negativa. O que mais? Uma função pode ser nula. E uma função pode ser o que eu costumo chamar de NDA, que seria a abreviação de que sigla? NDA significa o quê, pessoal? Nenhuma das alternativas? Exatamente, nenhuma das anteriores. Ou alternativas também, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. Vou fazer a representação gráfica de uma função. Vamos supor que eu tenho uma função desse jeito aqui. Formado por essa curva azul. Quantos pontos tem essa função, pessoal? Quantos pontos tem essa função, pessoal? 3. Só 3? Infinitos? Infinitos. Toda vez que eu colocar na representação gráfica uma linha, toda linha, não interessa se ela seja pequena ou curta, toda linha possui quantos pontos? Infinitos. Então, não interessa o tamanho da linha, tá bom? Então, tá aqui uma função e ela possui infinitos pontos. Vocês saberiam dizer como é que eu classificaria essa função? Se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é nula? E aí? Palpite de vocês, qual é? Me ajudem? Ou não tem palpite? Não tem palpite. Oi? Positivo. Positiva. Por quê? Pode argumentar. Porque só tem elementos positivos. Elementos da onde? Tem que falar uma palavrinha bem importante agora. Elementos da... De que variável? De x ou de y?
de, de y. Exatamente, ó. Então, todos esses valores que eu estou pintando aqui agora, ó, nesse exato momento, ó, fazem parte da imagem. Estou certo ou estou errado? Certo ou errado? Sim. E todos esses valores estão na parte positiva do eixo Y. O eixo Y, aqui é o zero, é a origem. Tudo que está daqui para cima é positiva. Então, consequentemente, essa função vai ser positiva, conforme a colega respondeu. Está dado um primeiro exemplo de função positiva. Vamos dar outro exemplo agora. E essa função agora aqui? Pronto, está aqui. Essa minha função é formada por quantos pontos agora? 6. 6 pontos, perfeito. Aí eu pergunto agora para vocês. A imagem dessa função, que eu acabo de fazer agora, formada por 6 pontos, é formada por quantos números, por quantos elementos? Para ajudar aqui. Quatro elementos. 4 elementos, exatamente. A imagem é formada só por 4 números. Diferentemente dessa imagem aqui, que era formada por infinitos números, e todos eles positivos, aqui é formada só por 4 números. Mas o que é que esses 4 números têm em comum, pessoal? Todos eles são números o quê? Negativos. São Exatamente. números negativos. Exatamente. Então, como essa função só possui como imagem números negativos, como é que eu vou classificar essa função? Essa função ela é o quê? Negativa. Exatamente. Então, dá para visualizar que a função é positiva quando todos os pontos estão acima de quem? Quando é que a função é positiva? Quando todos os pontos estão acima de quem? Do eixo X. Exatamente. Então, toda vez que tiver acima do eixo X, isso, a função, obviamente, representada graficamente, né? Uma vez uma função representada graficamente, se ela só tiver pontos acima do eixo X, ela é uma função positiva. Agora, se ela só tiver pontos abaixo do eixo X, como é que eu vou classificar a função? Ela é o quê? Ela é negativa, né? Como é que eu escrevo isso? Essa informação que eu acabo de dar, então eu acabo de dar um exemplo de uma função positiva, acabo de dar um exemplo de uma função negativa. Então, vou apagar isso aqui e pergunto, como é que eu escreveria isso algebricamente? Quando é que uma função é positiva? Vou botar aqui a definição, tá bom? Uma função é positiva quando a imagem de qualquer valor de x que você escolher, que é o f de x, é sempre um número maior que zero. Qualquer que seja esse número x pertencente ao domínio. Essa seria a definição. Uma função é dita positiva, o conjunto das funções positivas é formado por todas as funções onde a imagem de qualquer valor de x, não interessa qual é o cara do domínio que você pegue, a imagem sempre é um número quê? É sempre um número quê? Maior que zero. E ser maior que zero significa ser positivo, não é, pessoal? Ou não? Certo ou errado? Alguém me ajuda agora com a definição da função negativa? Como é que seria? Definição.
Me ajudem? Aqui essa parte é igual, ó, qualquer que seja o elemento pertencente ao domínio, o que é que eu posso dizer com a imagem desse elemento X? Ou seja, com esse f de X. Tem que ser o quê agora? Que é Menor que menor zero. que zero. Exatamente. Pronto, essa seria a definição das funções negativas. Agora, nota que eu usei esse símbolo aqui, esse A de cabeça baixa, que significa o quê? Qual é a palavrinha que ele significa? Qualquer que seja. Tá? Qualquer que seja X pertencente ao domínio, a imagem de X, né? Eu poderia traduzir esse f de X como sendo a imagem de X, ela é positiva. Isso que eu acabo de fazer aqui em cima, seria tentando usar português, né? Mas eu estou interessado também no matematiquês. Então, por isso que eu estou colocando, então, dos dois jeitos. Alguém desconfia agora como é... Eu não dei exemplo ainda, mas alguém desconfia como é que vai ser a definição de uma função nula, pessoal? E aí? Como seria a definição da função nula? Essa parte aqui é igualzinha à anterior. E agora? Seria igual a zero. Exatamente. Ela não é nem maior, nem menor. Ela é o quê? Igual a zero. Vamos dar um exemplo de uma função. Vou dar dois exemplos de uma função nula. Esse aqui vai ser o primeiro. Esse aqui vai ser o segundo. Então, tá aqui o primeiro exemplo, ó. Pronto. Primeira pergunta. A função de cima, ela tem quantos elementos? Em outras palavras, né? Quantos pontos? E aí, galera? Tem 4, professor. Exatamente. Então, essa função tem 4 pontos. É um número finito de pontos. O que é que todos esses pontos têm em comum? O que é que todos esses pontos têm em comum? Estão no eixo X. Pertencem ao eixo X. Todos esses 4 pontos pertencem ao eixo X. Se todos eles faltando N, pertencem ao eixo X, o que é que eu posso afirmar a respeito? Todo ponto tem abscissa e ordenada. A abscissa é sempre o primeiro número, né? E a ordenada sempre é o segundo número. O que é que eu posso afirmar a respeito ou da abscissa ou da ordenada? Alguém sabe dizer? Se o ponto pertence ao eixo X, o que é que eu posso afirmar? Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Ele pertence à abscissa, eixo das abscissas? Está correta essa informação, mas você não me informou qual é a abscissa dele. Qual é o valor de x desse ponto? 3? 3. E qual é o valor da ordenada desse ponto? Qual é o valor de y desse ponto? 0? 0, exatamente. E esse ponto aqui? 7 Abscissa, 7, ordenada 0. Esse ponto aqui? Deixa eu dizer o valor aqui. Menos 2 e 0, não é isso? E esse daqui, pessoal? Menos 5 e 0. O que é que todos esses 4 pontos têm em comum, pessoal? O que é que todos esses pontos têm em comum, pessoal? Zero na ordenada.
Exatamente. Então, a função nula possui todos os pontos dela pertencentes ao eixo x. Consequentemente, todos os pontos dela possuem a ordenada nula. Será que eu fui claro? Agora, esse exemplo agora de baixo, essa função agora de baixo. Já falei da de cima, vamos falar da de baixo. Eu pergunto, quantos pontos tem essa função de baixo? Quantos pontos tem essa função aqui de baixo? Dois. Oi? 2. 2. E esse aqui não é um ponto da função, não? Esse aqui também não é, não? Infinita. Ah, essa função aqui, ela possui infinitos pontos. Agora, o que é que todos esses infinitos pontos têm em comum? O que é que todos esses infinitos pontos têm em comum, pessoal? A mesma ordenada. Você podia falar de novo, que eu não ouvi? Por favor. A mesma ordenada. A mesma ordenada, que no caso vale 0. 0, exatamente. Então, tanto a função de cima como a função de baixo são funções o quê? Nulas. Por quê? Porque todos os pontos de cada função têm ordenada nula. Em outras palavras, todos os pontos da função pertencem ao eixo x. Galera, eu fui claro ou alguém tem alguma pergunta a fazer sobre função nula? Posso ir para o último caso? Quem seria o último caso agora, então? Função o que agora? Que eu chamo de quê? Que eu chamo de NDA, não é isso? E era formada por todas as demais. Toda função que não for nem essa, nem essa, nem essa, como é que eu vou chamar ela? De NDA em relação ao sinal. Eu pergunto, essa função aqui que eu acabo de fazer, pronto, tá, ela está feita. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Quantos pontos tem essa função que eu acabo de fazer? Pessoal? 2. 2. Essa função tem 2 pontos. Aí eu pergunto a vocês. O primeiro ponto, a ordenada é o quê? Positiva, negativa ou nula? Esse carinha daqui, é positivo, negativo ou nulo? É positivo. Positivo. E o segundo cara? O segundo elemento? A ordenada desse segundo elemento é positiva, é negativa ou é nula? Nula. Nula. Como essa função vai ser classificada, então, já que ela tem um ponto positivo e um ponto nulo? Essa função vai ser classificada como sendo o quê, pessoal? NDA. Por quê? Porque ela tem 2 classificações. Ela tem pontos em 2 regiões. Então, essa é a definição. Uma função vai ser NDA quando ela tiver pontos em mais de uma região. E quando eu falo região, eu me refiro à região dos positivos, me refiro à região dos negativos e me refiro ao zero, tá?
Então, se tiver 2 pontos, outro exemplo aqui de função NDA. Quantos pontos tem essa função agora de baixo, pessoal? Infinitos. Infinitos pontos, exatamente. E ela tem pontos que a ordenada é positiva. Estou certo ou estou errado? Sim. Eu vou pintar esses pontos aqui de verde. Ó, todos esses pontos que eu estou pintando de verde, vocês concordam comigo que tem ordenada positiva? Sim ou não? Esse ponto que eu marquei aqui tem ordenada nula. E esses que eu vou marcar agora de amarelo, a ordenada é o que desses pontos? Negativo. Exatamente. Então, ela tem região positiva, ela tem região negativa e ela tem região nula. Como classificamos essa função em relação ao sinal? Ela é, mais uma vez, o quê? NDA. Quando é que a função vai ser NDA, então? Quando ela tiver pontos em mais de uma região. E no caso aqui foi pior do que a de cima. A de cima só tinha positivo e nulo. Agora não. Tem positivo, tem nulo e tem negativo. Algum de vocês saberia dizer como é que a gente chama esse ponto aqui especial de uma função que a ordenada vale 0, que a ordenada é nula? Como é que chama esse ponto aqui, pessoal? Ainda mais? Esse ponto é chamado, me ajudem? Raiz ou zero da função. O que é a raiz ou zero da função? Então, pessoal, é um ponto, o que é que ele tem de especial? O que é que a raiz ou zero tem de especial, pessoal? São pontos que pertencem aonde? Ao eixo, que eixo? X. Exatamente, é o eixo X. Pronto, e com isso está dada a definição desses 4 tipos de função. Perguntas, pessoal? Professor, Oi. mas se esse ponto for do outro lado? Vamos lá. Então, vamos dar mais um exemplo aqui. Legal sua pergunta. Por exemplo, pode ser uma reta aqui assim. Seria assim, mais ou menos, ó. É isso? Você imaginou? Isso, isso. Isso. Você está vendo a raiz aqui, não tá? Sim. Aí, qual é a sua pergunta? Não, porque o senhor falou que do outro lado era raiz ou zero da função. Sim. E para cá são números positivos para a direita da origem. Certo. E aqui, quem é positivo é a esquerda da... Quer dizer, os pontos que estão à esquerda dessa raiz é que são positivos, né? Que eu pintei de verde agora, não é isso ou não? Sim, Concorda? sim, E sim. esses aqui são negativos. E qual é a sua pergunta? Ah, agora eu compreendi. É porque o senhor está falando em relação à linha amarela e à linha verde. Em relação ao valor de Y, né? O valor de Y dela. Todos os pontos verdes têm o Y positivo, não é? Certo Sim, ou errado? sim, E todos os pontos amarelos têm o Y o quê? negativo. Exatamente. Então, quando eu falo positivo ou negativo, eu estou falando do valor de Y.
Que fique bem claro essa informação, tá? Tá, eu compreendi agora, porque eu pensei que o senhor estava se referindo ao eixo X. Não, não. Agora, se eu perguntar quanto vale essa raiz? Essa raiz, como está do lado esquerdo, ela tem valor negativo, não tem? Sim, Ela, a raiz, né? Concorda? sim, E essa outra raiz que eu coloquei aqui, ela tem valor positivo, né? sim, sim. O valor da raiz. Mas a função, não. O valor da raiz é positivo aqui. Beleza? Beleza, entendi agora. Então, separar o x do y, separar domínio de imagem, é um dos pontos centrais para você conseguir entender função, Roberto. Quem não entende que horas eu me refiro, né, a x, horas eu me refiro a y, então vai ter muita dificuldade de compreensão. Então, a sua pergunta foi essencial, foi crucial. Tá bom? Tá bom. A pergunta foi muito importante. Alguma pergunta a mais? Ou eu posso ir para o segundo critério de hoje, que é o crescimento? Posso ir para o segundo critério? Então vamos lá. Deixa eu. Agora eu quero analisar o crescimento. Então, nós estamos agora no segundo critério, né? Critério número 2. Crescimento. Continua a falar de quê? De classificação de quem? De função, né? Continua a falar de classificação de função. Em relação ao crescimento, a função pode ser classificada, eu costumo classificar de 4 formas diferentes. 4 não, muito mais que 4. 5, 6, 7. Tem 7 formas diferentes. A função pode ser classificada como sendo estritamente crescente, segundo tipo, ela pode ser classificada como sendo só crescente. Ela pode ser classificada como sendo constante. Ela pode ser classificada como contrário de crescente, que é decrescente. Ela pode ser classificada como estritamente decrescente. Ela pode ser classificada como sendo alternada. E ela pode ser classificada como sendo NDA, que você já sabe o que significa nenhuma das anteriores. Vou dar um exemplo agora de função, e eu vou querer saber se vocês conseguem identificar se a função, qual dos 7 tipos ela seria classificada. Está aqui o meu plano cartesiano, e agora eu vou fazer minha função de azul. Eu pergunto para vocês, essa função que eu acabo de fazer tem quantos pontos? Quantos pontos? Infinitos? Infinitos. E como vocês classificariam essa função? Alguém saberia dizer? NDA? Não. Essa função eu classificaria como sendo estritamente crescente. Alguém saberia dizer por quê? Sim ou não?
Vamos supor que aqui seja o número 3 e aqui seja o número 4. Vamos supor que a imagem do número 3 é o número 2. Vamos supor que a imagem do número 4 seja o número 3, por exemplo. Então, eu estou dando destaque a 2 pontos da função. Então, todo mundo concorda que 4 é maior que 3. Estou certo ou estou errado? Não é? Sim. Todo mundo concorda que 3 é maior que 2. Olhando aqui agora para a imagem. Então, eu pergunto, quando eu passo desse ponto aqui para esse, o domínio passa de 3 para 4. O domínio aumenta. Estou certo ou estou errado? É ou não é verdade? Quando eu passo de 3 para 4. Aumenta, né? O que acontece com a imagem? Quem é maior? A imagem do 3? A imagem do 3, para deixar bem claro, é o número 2. E a imagem do 4 é o número 3. Quem é maior a imagem? A imagem do 3 ou a imagem do 4? Aí quando eu falo imagem, eu estou me referindo a esse resultado aqui. Quem é A maior, imagem, pessoal? A imagem do 3 é a imagem de quem? Quem é maior? a imagem do 3. A imagem do 3 vale 2. Sim, A imagem do essa. 4 vale 3. Quem é maior, 2 ou 3? Sim, é que eu tô confundindo. Então, quem é maior? A imagem do 3 ou a imagem do 4? Do 4. Do 4. Consequentemente, quando o valor de x cresceu de 3 para 4, o valor de y também o quê? Também cresceu. Tô certo ou tô errado? Tô certo ou tô errado, pessoal, nessa minha afirmação? Quando o x cresceu, o y... Galera? Quando o x cresce de 3 para 4, o valor de y cresce de quanto? De 2 para 3. Então, cresceu. Será que isso só acontece com o 3 e com o 4? Se eu mudar de pontos agora. Por exemplo, agora eu vou analisar esse ponto aqui e esse agora aqui. Então, aqui é o 3 e aqui é o menos 1. Aqui a imagem desse cara, a gente falou que era o 2 e a imagem desse cara aqui é o menos 5. Então, quando eu vou desse ponto para esse, daqui para cá, nesse sentido, o valor de x aumenta ou diminui? Quando eu passo de menos 1 para 3. O valor de x o quê? Cresce, né? Quando vai de menos 1 para 3. Eu estou certo ou estou errado, pessoal? O que acontece agora com o valor do y, ou seja, das imagens desses pontos? A imagem do 3 vale quanto? Vou botar aqui as imagens. A imagem do 3 vale quanto? 2. 2. E a imagem do menos 1 vale quanto? A imagem do menos 1. Menos 5. Então eu pergunto, o valor de y cresceu ou não? Quando eu vou desse ponto, esse é o primeiro e esse é o segundo. Passou de quanto? De menos 5 para 2, não foi? É ou não é verdade? Passou de menos 5 para 2. É ou não é verdade? Quem passa de menos 5 para 2, cresce ou decresce?
Cresce. Cresce também. Cresce. Estão percebendo que quaisquer 2 pontos que eu escolho aqui nesse exemplo, quaisquer 2 pontos, eu sempre vou, isso vai sempre acontecer? Ou seja, quando o x cresce, o que vai acontecer com o y sempre? Vai Também acontecer com o cresce. y sempre? Também cresce. Também cresce. Quando isso acontecer, como é que eu vou chamar essa função? Estritamente crescente. Crescente, exatamente. Então, outro exemplo de função estritamente crescente. Vou dar outro aqui. Essa minha função é formada por 3 retas diferentes. Estão percebendo as 3 retas que eu tentei fazer, pessoal? Sim ou não? Estão percebendo? Sim. Essa função é estritamente crescente. Por quê? Quaisquer 2 pontos que você escolha, não interessa se é nesse trecho, se é nesse ou se é nesse. Pegue 2 pontos quaisquer. Vou pegar esse e esse. Quando o valor de x, quando o valor x cresce, aí vamos agora falar de maneira algébrica. Esse primeiro cara eu vou chamar de x1. Esse segundo cara eu vou chamar de x2. Todo mundo concorda que x2 é maior do que x1? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Agora vamos ver as imagens de cada um deles. A imagem de x2 é dada por esse ponto aqui que eu estou pintando de amarelo, ó. Que eu vou chamar de f de x2. É a imagem de x2. E a imagem de x1 é esse ponto que eu estou pintando de amarelo aqui agora embaixo. F de x1. Quem é maior? F de x2 ou F de x1? E aí, galera? F de x2. Exatamente. Então, isso que eu acabo de escrever agora é a definição de função estritamente crescente. Ou seja, qualquer que seja o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, não interessa quem são eles. Se o x2 for maior que o x1, qual é a certeza que eu vou ter numa função estritamente crescente? Que a imagem de x2 vai ser obrigatoriamente o quê? Maior que a imagem de x1. Exatamente. Galera, será que eu consegui ser claro ou não? Deu para ser claro? Vamos escrever aqui essa definição. Professor, Algebricamente agora. Aquilo que eu escrevi agora eu vou professor, tentar botar... Oi. eu só me confundi um pouco porque aquela reta que o senhor fez eram 3 retas, né? Isso. Elas tinham pontos e o senhor escreveu pontos no eixo X e no eixo Y. Eu me Certo. confundi com os eixos da própria reta. Eu pensei que o senhor ia fazer alguma coisa relacionada a eles. Não, você está falando desse exemplo aqui, deixa eu refazer ele aqui rapidinho. Está falando desse exemplo aqui, não é isso? Sim, Não é isso? sim. Qual é a sua dúvida? Volta a repetir para eu saber o que é que você está pensando. Porque o senhor marcou pontos no eixo X e no eixo Y. Eu E marquei 2 pontos da função, primeiro. Aí pintei de amarelo. Concorda? Sim, sim. Aí disse, o domínio é esse cara aqui. Aí marquei o domínio. Beleza? Sim, beleza. Depois marquei as imagens desses pontos. Qual é a sua dúvida? Eu achei que na própria reta verde tem pontos, né? Tem 2 pontos.
A reta verde tem infinito... A função verde, essa função que está de verde, ela tem infinitos pontos. Você concorda? Eu Sim. marquei esses dois só porque são as junções das retas, mas eu poderia ter marcado qualquer outro aqui dessa reta. Qualquer outro aqui dessa reta. Ou qualquer outro dessa reta aqui. Concorda? Ela é composta por infinitos pontos. E daí? Não era isso, era isso. Então, dos infinitos, eu escolhi dois quaisquer. Entendeu esse símbolo aqui agora? Ó. O que significa isso que eu falei antes? Isso aqui significa o quê? Qualquer. Qualquer que seja. Então, qualquer que seja os elementos x1 e x2 pertencentes a quem? Pertencentes a quem? Ao domínio. Se x2 for maior que x1, o que é que eu posso concluir a respeito das suas imagens? O f de x2 tem que ser maior que o f de x1. Será que eu fui claro, pessoal, ou não? Será que deu para entender essa definição ou está muito confuso? Sim, professor, sim. Agora, o que é que mudaria na função só crescente? Alguém sabe dizer qual seria a mudança do segundo exemplo? Vou dar exemplo de uma função agora só crescente. Pronto, criei a minha função. Quantos pontos ela tem? Quantos pontos, pessoal? Infinitos? Infinitos. Se eu pegar o x1 e o x2 agora, nessa reta daqui, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2. E, obviamente, x2 é maior que x1. Estou sempre fazendo essa convenção. As imagens de x2 e x1, quem é maior? Eu não marquei ainda a imagem. Eu vou marcar aqui de amarelo, mas eu estou esperando que vocês falem. Vamos supor que aqui esse ponto aqui, ó, no eixo Y, esse ponto aqui vale 5. 5. Eu pergunto a vocês, quanto é a imagem de x1? Se esse ponto x1 manda para quem? Manda para o 5. Exatamente. F de x1 vale 5. E F de x2? 5 também? As imagens são iguais, não são? Sim. Não é verdade? As imagens são iguais. Agora, se eu tirar o x2 daqui, ó, tirar o x2 daqui, vou refazer isso e vou refazer isso. E botar o x2 agora aqui, quanto vale a imagem de x1 agora? 5. Continua a ser 5, não mudou. E o que aconteceu com a imagem de x2 agora? Continua a ser 5 ou não? Aumentou. Aumentou. Então, é correto afirmar que o f de x2 é maior que o f de x1 nesse caso, não é isso? Não é verdade? Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Mas no caso anterior, quando eu tinha botado o x2 aqui em cima dessa mesma reta, o f de x2 tinha sido igual ao f de x1, não é isso? Então, a função vai ser crescente, ela pode ter trechos constantes e trechos crescentes. Ou seja, eu vou botar uma definição muito parecida com a de cima, fazendo uma ligeira mudança. Alguém sabe que mudança é essa? Vou agora definir função crescente, qualquer que seja quem. Vamos lá. x1 e x2 pertencentes ao domínio. Tudo igual, nenhuma mudança até agora. Se x2 for maior que x1,
Pronto, agora vem a diferença. O que é que eu posso falar a respeito das imagens agora? Deixa eu melhorar aqui, que tá mal escrito. E agora, o que eu posso falar? O f de x2 é o quê? É maior ou o quê? Igual ao f de x2. Então, a função crescente admite trechos constantes, como esse daqui, e admite trechos crescentes, como esse daqui. Juntando os dois, eu falo que a função é o quê, então? Ela é só crescente. Eu não posso usar a palavra o quê? Estritamente agora. Pessoal, a palavra estritamente significa o quê? Diga um advérbio para substituir estritamente. Que é mais popular do que estritamente. Muito Somente, grande. né? Somente, né? Se eu falar assim, Vanessa, eu só namoro garotos que tenham altura estritamente maior do que 1,70 m. O que quer dizer com isso, se Vanessa falar isso? Só serve se tiver mais do que 1,70 m. Somente. É uma condição bem rigorosa, tá? Então, a função, a condição, a exigência da função estritamente crescente é mais rigorosa do que da função crescente. A função crescente admite duas coisas. A função estritamente crescente só admite uma coisa. Será que deu para entender, pessoal, ou não? E aí, galera, deu para entender? Sim ou não? Eu acho que, deixa eu falar, professor. Se Diga. ela fosse estritamente, ela não poderia ter essa parte que é, como é que eu posso dizer? Fixa, né? Que não muda, Sim, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Alguém saberia dizer agora como é uma função constante? Que é o terceiro exemplo? Quem seria a imagem dessa função aqui, pessoal? Que eu acabo de fazer. Essa função que eu acabo de fazer tem quantos pontos? Infinitos. Infinitos. E quem é a imagem dela? Formada por que conjunto? Só tem um elemento na imagem. Embora o domínio possua infinitos elementos, a imagem é sempre menos 2. Então, todos os valores da imagem são sempre o mesmo. Quando eu falo que uma coisa é sempre o mesmo, eu uso que palavra? É sempre o quê? Constante, não é isso? A palavra constante quer dizer sinônimo de fixo, né? De estável, né? Que não muda, né? Que não varia. Uma coisa constante é isso aí. E aí, como seria a definição de uma função constante? Alguém me ajuda? Começa sempre tudo igual, qualquer que seja quem. x1 e x2 pertencentes ao domínio. O início é sempre todo igual. O que mais? Se x2 for maior que x1, ou seja, tudo igual até agora, aí vem agora a novidade. O que é que vai acontecer na função constante, pessoal? O que é que vai acontecer na função constante, pessoal? O f de f de x 2, igual f de x1. exatamente. Vocês estão percebendo que a única coisa que está mudando na definição é o sinal, pessoal, aqui? Estão percebendo ou não? Estou sendo claro? Beleza?
Então, se a função só tiver trechos constantes, ela é uma função constante. E não interessa se, né, a quantidade de pontos é finita ou é infinita. Eu posso ter uma função constante com a quantidade infinita. Ó. Por exemplo, essa aqui. Ó. Pronto, está aqui uma função constante. Ó. Por quê? Por que essa função aqui é constante, pessoal? Porque f de x2 igual a f de x1. Sempre. A imagem de quaisquer dois pontos que eu escolho aqui, desses 5 pontos que eu fiz, escolha 2 quaisquer. Obrigatoriamente as imagens serão iguais. Então, essa é uma função constante. Beleza, pessoal? Vamos agora para o quarto exemplo. Alguém desconfia agora como é que vai ser uma função decrescente? Usando agora o padrão das 3 primeiras definições? De antemão, o início vai ser sempre o mesmo. Vou começar a usar aspas, tá? Porque é tudo igual, hein? Ó, tudo igual. Tudo igual. Nessa aqui também, já vou aproveitar aqui e já botar para debaixo também, ó. É tudo igual. Pronto. Agora aqui, o que é que eu vou afirmar na função decrescente? O f de x2 é o quê? Se decresce agora, se é decrescente. É menor? Ela é menor, mas ela também admite trechos constantes, ou igual que o f de x1. Ou seja, vou botar aqui de vermelho para destacar, ó. É menor ou igual. Vamos dar um exemplo? Como é que seria? Seria uma função assim, ó. Pronto. Está aqui uma função decrescente. Por quê? Esse primeiro trecho, essa primeira reta dela aqui, esse pedaço aqui da esquerda, é um pedaço, o quê? É um pedaço constante, crescente ou decrescente? Constante. Constante. E esse segundo pedaço agora aqui, da função? Estritamente decrescente. É um pedaço decrescente. É um pedaço decrescente. Por que esse pedaço é decrescente? Vamos explicar por quê. Porque Por está que esse diminuindo. pedaço agora é decrescente? Porque f de x2 é menor que f de x1. Exatamente. Qualquer que seja x1 e x2 que eu pegue nessa mesma reta aqui da direita, o f de x2 vai ser menor que o f de x2. Ela está sempre caindo. Se está sempre caindo, é sempre decrescente. Já nesse pedaço aqui, se eu tivesse pego 2 pontos aqui, né? Se o x1 fosse esse e o x2 fosse esse, o f de x1 e o f de x2 são iguais. Por isso que tem o quê? Qual é o sinal que eu uso aqui? Qual é o sinal que eu uso aqui? O sinal de quê? De menor ou igual. E como é que seria agora a função estritamente decrescente? Usando a ideia que a gente vem trabalhando até agora. E aí, galera, é uma função que sempre o quê? Decresce. Uma função que sempre decresce. Eu vou fazer ela tá com 2 retas, ó. Mas todo mundo concorda que as 2 retas estão caindo sempre? Sim. Eu costumo pensar que se eu fosse uma pessoa aqui, ó, se uma pessoa estivesse sentada aqui, ó, ele não ia escorregar? Não ia cair, pessoal? Obviamente aqui ela cairia mais lentamente, aqui ela cairia mais rapidamente, mas ela sempre cai, né? Então essa função é o quê, pessoal? Ela é o quê? Estritamente decrescente. E como ficaria a definição? F de x2 é o quê?
É sempre o quê? É sempre menor que f de x1. X1. Então, veja que as 5 definições, a única diferença entre elas é usando matemática e história, como matemática é interessante, ó. É tudo igual, só muda um sinal, hein? Olha como a linguagem matemática é interessante agora, nesse caso, para você diferenciar os exemplos. Para terminar, o que seria uma função alternada, pessoal? Alguém sabe? Usando o português agora, como é que seria uma função alternada? Ela sobe e desce. Não. Ela sempre o quê? Ela se repete, não é isso? Sim ou não? Ela pode ser chamada de alternada, pode ser chamada de periódica. O que quer dizer isso? Periódica vem de que palavra? De período, né? Vocês percebem que esse primeiro pedaço, esse segundo pedaço é uma cópia aqui do primeiro? Que esse terceiro também é uma cópia dos outros dois, que é uma cópia desse? Sim ou não? Concorda ou não? E essa distância aqui, ó, que vai aqui desse primeiro a esse último, a gente chama de período. O período é justamente aquilo que vai se repetir. Então, se eu chamar período de P, então se aqui for X, aqui vai ser X mais P. Então, eu vou usar essa simbologia agora para definir. Vou pegar aqui esse exemplo, vou descer com ele um pouquinho, para gerar espaço aqui para mim. Pronto. Agora eu vou definir. Uma função vai ser periódica ou alternada se qualquer que seja o x, não tem agora x1 e x2 não, só x, viu? Qualquer que seja o x pertencente ao domínio, o f de x, a imagem de x, ou seja, a imagem, na verdade, o f de x seria, para ser bem cuidadoso aqui, o f de x, como aqui está fechado e aqui está aberto, ó, o f de x é esse cara daqui, ó. E o f de x mais p também é esse cara aqui, ó. Então, eles são iguais. Ou seja, a imagem de x é igual a f de x mais p. Quem é esse p, pessoal? P de quê? P abrevia que palavra, pessoal? Período. Período. Então, a imagem de um ponto qualquer é igual à imagem desse mesmo ponto somado com um período. Sempre. Então, toda função que você perceber que ela se repete, ela é periódica. Temos aqui presente muitos alunos de eletro, não temos? Sim ou não? Não é verdade? Roberto é de eletro, né? Quem mais? Professor Roberto. Roberto, está presente? Então, acho que as outras pessoas de eletro não estão na aula, eu acho. Só você, né? Acho que sim, eu Então, acho. Roberto, a função... Diga aí uma coisa que você já estudou na eletricidade, que é periódica. Pessoal, a gente viu pouca coisa, viu? Tá, mas você nunca viu uma corrente alternada, não? Sim, por isso que eu perguntei se ela subia e descia, né? Porque eu lembrei da senoide. Ela pode subir, ela pode... Mas não tem a ver com subir ou com descer, tem a ver com o fato de repetir, entendeu? Sim, repetiu Tá? uma. Por exemplo, nesse pedaço aqui, Roberto, ó, esse primeiro pedaço daqui, ó, que eu pintei de verde, é igual a esse segundo pedaço agora, que eu pintei de amarelo, ó. E por sua vez é igual a esse pedaço agora aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, ó. Entendido? Isso é o período, ó. Sim, E essa é uma das perguntas lá da corrente alternada, né? Qual é o período, né?
da função alternada. Ok, Roberto? Ok. Dando um exemplo aí da sua área. Beleza. E quem vai ser a NDA, pessoal? Todas o quê? Todas o quê? Demais. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma função NDA agora. Tá aqui, uma função NDA. Por quê? Ela tem um trecho o quê? Claramente o quê? Esse trecho aqui da esquerda. E amarelo, é um trecho o quê? Constante, crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. E esse trecho agora à direita, que eu estou pelo negócio de verde. Ele é um trecho o quê? Constante, crescente ou decrescente? Crescente. Então ele pega a ideia do crescente e do decrescente. Aí não dá. Então não é uma coisa nem outra. Então como é que eu vou chamar essa função? Ela é NDA em relação ao crescimento. O que é diferente de dizer que é NDA em relação ao sinal. Em relação ao sinal tem um critério e em relação ao crescimento tem outro. Pessoal, será que deu para entender? Não sei se a aula, não sei se vocês já assistiram ao vídeo 14, né? Mas quem assistiu ao vídeo 14, aí vocês vão comentar se a aula que eu dei hoje está parecida ou se está diferente do vídeo 14, tá? Eu acho que tem coisas parecidas, mas eu acho que também tem coisas que eu fiz diferente na aula de hoje. Então, na verdade, eu acho que tem as duas coisas, tá? Galera, então quais são os critérios que ficam para a próxima aula? Quais critérios ficam para a próxima aula? Paridade e o que mais? E contra-domínio. Em relação à paridade, a função pode ser par ou ímpar ou NDA, só tem 3 tipos. E em relação ao contra-domínio, a função pode ser injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA. Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso encerrar a aula? Se vocês responderem, eu fico mais feliz. Eu não fico com a sensação que eu estou falando com as portas. Professor, eu só ia pedir para o senhor mandar, quando o senhor puder, o código do Khan Academy. Pessoal, eu não vou poder mandar agora, Vanessa, que eu tenho que sair agora com urgência, tá? Tá no meu limite. Algum de vocês aí, ou Beatriz ou Iliane, pode mandar aí para Vanessa, pode mandar no grupo o código da turma lá do campo, por favor? Pode ser? Eu mando, professor. Pronto, Beatriz. Obrigado, viu? Agradeço aí, tá, Vanessa? Então, Beatriz vai mandar, tá? Tá bom, obrigado. Galera, obrigado pela atenção de vocês. E nos encontramos agora quinta-feira, onde será liberada a P3, e eu vou tentar, até a quinta-feira, divulgar as notas da P1 e da P2, e, consequentemente, a nota do primeiro bimestre. Beleza? Ok? Então, vou parar a gravação. Gravação interrompida.